Fala pessoal, tudo certo? Mais um vídeo, mais uma reflexão, uma devocional e queria trazer um encorajamento baseado no que eu estava meditando aqui, sobre o seguinte: você já passou por algumas situações assim, você tem algumas dificuldades, tem problemas, aí você se empenha, se esforça, trabalha, trabalha, resolve e a coisa não melhora, né? A coisa continua. Parece que o esforço de todo o seu trabalho, de todo o seu empenho em conquistar alguma coisa, em resolver alguma situação, vai embora assim entre os seus dedos, né? Felizmente o Senhor sabe exatamente o que a gente passa, o Senhor conhece as nossas aflições, as nossas dificuldades e Ele nos orienta, né? Ele usa a palavra dele para isso. E às vezes a gente precisa de exortação, precisa de orientação, né? E é exatamente o que aconteceu com o povo de Deus nessa história, né? Então, no contexto do exílio lá para a Babilônia, né? Então, foi uma série de eventos assim completamente reais, físicos, né? E tal, mas tudo isso simbolizava e tinha acontecido por causa de uma questão espiritual, né? O espiritual era o principal, era o mais crítico, era o mais importante, né? Então, o povo de Deus simplesmente foi deixando aos poucos o Senhor de lado, priorizando outras coisas, se ocupando com outras coisas, sabe? Não se preocupava tanto, não tinha tanto temor em relação ao que o Senhor tinha orientado, em relação à palavra, à lei. E o Senhor pune, então, os seus filhos por meio desse exílio de 70 anos, né? E quando eles voltam, a gente tem uma série de mensagens a respeito de reconstrução, né? Tava tudo destruído, a cidade toda, né? Então, o templo, as casas, os muros, estava tudo destruído. E a gente vai ter uma série de textos bíblicos relacionados à reconstrução, né? Mas que na verdade estão apontando para a necessidade de restauração espiritual, né? De voltar para Deus depois de um período de aflição, exatamente por tê-lo abandonado, né? E é o que a gente vai ver nessa história, né? Então, nessa situação que Ageu retrata aqui, né, no primeiro capítulo, a gente vai ver que as pessoas estavam com uma reclamação, com algumas desculpas muito específicas para não se ocupar com as coisas de Deus, né? E aí a gente já vê como a Bíblia fala para a gente, né? Como a gente comete os mesmos erros, né? Basicamente, as pessoas estavam com as suas casas destruídas, né? Depois do exílio e tudo mais. E agora as pessoas estavam extremamente ocupadas em o quê? Reconstruir a sua própria casa, né? A principal preocupação era que as suas coisas pessoais estivessem boas, reconstruídas, estivesse tudo bem com ele, né? E as coisas de Deus? As coisas de Deus depois a gente vê, né? As coisas de Deus em segundo lugar, eu tenho coisas para resolver agora, tenho dificuldades, né? Tá vendo como a Bíblia tá falando da gente, né? Então, o que acontecia? Por estar se comportando dessa forma, as pessoas estavam passando por uma grande frustração, porque elas estavam longe de Deus. Elas não sabiam que era por isso, mas era o que estava acontecendo, né? Então, olha só o que a Bíblia fala: vocês têm semeado muito e colhido muito pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas não dá para se saciar. Vocês se vestem, mas ninguém se aquece, né? E o que recebe salário recebe para colocar num saquinho furado. Né? Então era assim que as pessoas estavam passando, enquanto elas estavam resolvendo o seu próprio problema em primeiro lugar e deixando as coisas de Deus em segundo plano, né? E a orientação de Deus aqui é para que eles deixassem um pouco essa preocupação com correr com a sua própria casa e se ocupasse com a casa do Senhor, né? O templo estava destruído, eles precisavam reconstruir o templo, e aqui não está falando, a preocupação de Deus não é o prédio, não é o edifício, né? Mas Deus queria que a adoração fosse restaurada, que as orações, os sacrifícios, o louvor, né? A comunhão com o Senhor fosse restaurada. Era disso que eles precisavam, e era por isso que todo o esforço deles estava como se fosse
um trabalho em vão, né? Não há satisfação, não há alegria, não há contentamento, não há propósito em fazer as coisas próprias, suas, em primeiro lugar, e deixar Deus em segundo plano, né? Porque a gente foi criado para estar com o coração centrado em Deus, né? E o fim dessa história é que o povo atende à exortação do Senhor. Eles temem a voz de Deus, eles temem a orientação de Deus, eles obedecem ao Senhor. E olha só o que a Bíblia vai falar. Versículo 13, capítulo 1. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, segundo essa mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O que eles precisavam não é que os seus problemas fossem resolvidos, que o seu trabalho, o seu empenho gerasse ali toda a satisfação, toda a resolução que eles precisavam, não. O que eles precisavam era estar com Deus. E muitas vezes é o que a gente precisa. A gente passa por aflições, por dificuldades, por problema financeiro, problema de relacionamento, problema no trabalho, problema com a família, e a gente fica tão empenhado em resolver todas essas coisas que a gente acaba deixando as coisas de Deus em segundo lugar. E a gente precisa voltar para Deus. A gente precisa voltar a ocupar tudo que a gente tem com Deus em primeiro lugar. O nosso tempo, a nossa agenda, os nossos recursos, o nosso dinheiro, né? E principalmente o nosso coração, né? Senão todas essas coisas vão ser vãs, né? Não é aqui uma questão de troca, de barganha com Deus, de teologia da prosperidade para dar para Deus e receber de volta, nada disso, né? Mas um coração que quer agradar a Deus, um coração grato a Deus, ele quer se ocupar de Deus, ele quer viver com Deus, né? E quando a gente coloca as nossas próprias situações em primeiro lugar, isso vai fazer mal para nós. Isso não vai resolver os problemas, isso não vai trazer a solução, a alegria, o alívio que a gente busca, né? O que a gente precisa é voltar para o Senhor. O que a gente precisa é estar com Deus, né? E como Deus, o que Deus quiser nos dar de recursos, Ele vai dar, sendo rico, sendo pobre, né? Como Paulo diz, sendo pobre, mas enriquecendo a muitos, né? Tendo uma vida rica, tendo uma vida cheia de alegria, de propósito, de satisfação, de bênçãos, por estar com Deus. E não por estar tudo bem, e não por ter recurso para tudo, mas por estar com Deus, né? Eu estava precisando muito dessa palavra e espero que seja edificante para você também, né? A gente sabe que estar com Deus é o que a gente mais precisa, né? Igual a história lá de Marta e Maria, né? Maria escolheu a melhor parte. Marta estava ocupada com coisas importantes. Jesus disse que eram importantes, mas Maria escolheu a maior parte, né? Que é estar aos pés do Senhor, em comunhão, em adoração, oração, né? E se ocupando de Deus e com Deus. E todas as coisas vão sendo acrescentadas, como o próprio Senhor nos prometeu. Que Deus te abençoe muito.